Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos aí a mais um Momento ITA aqui do canal. E agora a gente vai fazer a questão 38 de 2019 da prova do ITA. Ela foi a segunda questão da prova. Vamos ver sobre o que se trata, né? Ó, seja p de x igual a x ao cubo mais ax quadrado mais bx, um polinômio, eu escrevi ele aqui embaixo, cujas raízes são não negativas, ou seja, de zero para frente, e estão em progressão aritmética. Então, vamos supor que as raízes desse polinômio sejam m, n e p. Bom, se elas são m, n e p, essas raízes aqui, ó, elas formarão uma, mediante o que foi escrito, né, uma PA. Bom, sendo uma PA, então a gente sabe que essa segunda raiz seria a primeira mais uma certa razão, e a terceira raiz seria a primeira mais duas razões. Então a gente pode partir ou da primeira, ou a gente também pode pensar, né, que seria uma PA com referência ao termo do meio. Então, dependendo da situação, às vezes é melhor a gente pensar no termo do meio. Então, por exemplo, essa raiz aqui, n. Então, quem está atrás é n menos a razão, né? E quem está na frente vai ser n mais a razão. Qual das duas situações eu vou usar? Eu vou ler mais um pouco o exercício para a gente ver qual das duas será mais conveniente. Sabendo que a soma de seus coeficientes é 10, podemos afirmar que a soma das raízes de p de x. Quer dizer que a soma dos coeficientes de p de x é 10, ou seja, 1 mais a mais b tem que ser 10. Bom, daqui de cara, a gente então já tira que o a mais b tem que ser 9, né? Então, nós já temos aqui as informações, ó, a soma dos coeficientes e o formato das raízes, ou esse ou esse. E ele está querendo saber, então, quanto que vai dar a soma das raízes de p de x, ou seja, a gente quer saber isso daqui, ó. Quanto que vai dar isso aqui? Não necessariamente a gente precisa, né, das raízes, a gente precisa da soma delas, tá certo? Bom, então a gente tem uma relação dos coeficientes e temos aqui o padrão que segue as raízes. Bom, aqui de cara, a gente já sabe que uma das raízes do polinômio é zero. Por quê? Ó, a gente não tem o termo independente, né? Então, se você jogar zero aqui, ó, a gente já consegue achar uma dessas raízes. Bom, então, daqui de cara, a gente já escreve que p de zero é zero. E agora a gente pode fazer a redução do grau desse polinômio. Como assim? A gente pode, então, ó, por Brio-Ruffini ou por uma divisão rápida aqui, né? Esse polinômio, se a gente dividir ele pelo polinômio x, que é o polinômio que contém a raiz zero, o coeficiente aqui embaixo, ó, vai ser justamente o outro polinômio que detém as outras duas raízes desse polinômio aqui. Bom, então, gente, no caso aqui é só dividir esse polinômio por x, né? Então, dividindo esse polinômio por x, ó, nós vamos cair aqui num polinômio quadrático, que seria x ao quadrado, e aqui seria apenas x, ó, e aqui sem o b. Tanto que se você fizer essa distributiva, né, de x com esse polinômio aqui, ó, você cai nesse polinômio de cá, tá certo? Então, esse novo polinômio, que eu vou chamar de q de x, q de quociente, ele vai deter as outras duas raízes desse polinômio aqui, certo? Bom, o que a gente tem, então, desse outro polinômio aqui, ó? Que a mais b é 9. Como isso daqui é um polinômio de segundo grau, a gente pode trabalhar com soma e produto, né? Então, olha aqui, ó, a soma das raízes desse polinômio aqui de segundo grau é menos b sobre a. Lembrando que o b é o segundo termo, né? O segundo coeficiente aqui. Então, é menos o a menos b sobre a. Aí, o a, no caso aqui, ó, é esse 1, né? Que é o número que acompanha o x ao quadrado. Ou seja, a soma das raízes é menos a. Como a soma das raízes desse polinômio é menos a, quer dizer que a soma das raízes desse polinômio vai ser zero, que é uma das raízes que já tem aqui, né?
mais a soma dessas daqui, ó, que é menos a. Quer dizer que o meu m mais n mais p, o resultado vai ser menos a, porque 0 menos a é menos a. Então, se a gente descobrir o valor de a, ou seja, se a gente descobrir o valor desse coeficiente aqui, ó, a gente sabe, então, qual é o resultado da soma dessas raízes. E agora, o que eu vou fazer para descobrir? Eu vou usar o fato das raízes estarem em PA, tá certo? Bom, ele não falou nada a respeito da razão dessas raízes, mas eu já sei que as raízes são não negativas. Então, obrigatoriamente, esse primeiro valor aqui tem que ser zero, né? O primeiro termo dessa PA tem que ser zero. Por quê? Porque se o do meio for zero, aí a gente teria que subtrair alguém para chegar no primeiro valor, ou seja, a gente teria raízes negativas. Então, ó, o que eu vou fazer? Essa primeira raiz aqui, eu vou chamar de zero. Ó. Então, essa segunda vai ser 0 mais r, então ela vai dar r. E a terceira vai ser 0 mais 2r. Sendo assim, ó, meio que eu já descobri qual vai ser o padrão de raízes que eu vou utilizar. Então, eu não vou precisar trabalhar com esse daqui, não, tá? Como referência sendo o termo do meio. Aqui eu vou partir de zero mesmo. Bom, então as raízes elas seguem esse padrão, que é 0, r e 2r. Quer dizer, então, ó, que se eu adotar esse m como sendo zero, o n, r e o p, 2r, a gente sabe, então, que 3r's vai dar menos a. Olha lá, então, quer dizer que 3 razões vai resultar nesse menos a aqui. Bom, mediante agora tudo que a gente tem, a única informação que ainda não utilizei foi essa, que o a mais b é 9. Como que eu vou utilizar essa informação? Então, eu preciso de uma outra relação entre b e a, ou para montar um sistema, ou para cair no outro tipo de equação. Uma maneira de encontrar uma outra relação seria o seguinte, ó, vou fazer uma matemática. Aqui, eu calculei a soma das raízes. Então, agora eu vou calcular o produto, né? Se vocês não se recordam, é C sobre A. C, no caso, é o termo independente sobre A, que é 1, ou seja, o produto é B. Mas para que eu vou querer o produto entre as raízes? Bom, o produto entre as raízes desse polinômio é R vezes 2R, ou seja, vai ser 2R ao quadrado. Ó, então, eu tenho aqui uma relação entre B e R, eu tenho uma relação entre A e R. Então agora eu posso jogar aqui, ó, e ter uma relação somente entre R's. Então, já que eu tenho que A mais B igual a 9, o que eu vou fazer agora? Ó? O meu A é menos 3R, né? Porque 3R é menos A, então aqui é menos 3R. E o meu B, 2R ao quadrado. Caímos numa equação de segundo grau. Ó. Eu vou passar esse 9 para a esquerda. E, para uma questão de layout, né, vamos deixar esse 2R no começo, porque ele está ao quadrado, tá certo? Perfeito. Agora, a gente vai trabalhar aqui com equação de segundo grau, tá certo? Então, vamos lá. Aí, a gente vai descobrir o valor de R. Ó. Então, o nosso delta vai ser b ao quadrado, que é 9, menos 4 vezes a vezes c, que é menos 9. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 9, 72. Então, nós vamos ter 9 mais 72. Olha só, delta delícia. Deu 81. Bom, e aí, então, quem que vai ser o nosso R? Vai ser menos o B dele, ou seja, menos 3, então dá 3. Mais ou menos a raiz de 81, que é 9, sobre 2 vezes A. 2 vezes 2, ó, é 4. Então, nessa brincadeira aqui, nós vamos ter o quê? Ó? Quem que vai ser o nosso R'? Pegar o sinal de mais. 3 mais 9 é 12, sobre 4 é 3. O R, duas linhas, 3 menos 9 é menos 6. Então, nós vamos ter menos 6 quartos. Bom, menos 6 quartos dá para dividir por 2, então fica menos 3 meios. Então, menos 3 meios. Bom, esses valores que nós acabamos de encontrar são as razões, as possíveis razões da PA do formato das raízes, né? Da ordenação que elas estão. Agora, vamos analisar o seguinte. Se a minha razão for menos 3 meios, ó,
quer dizer que esse valor aqui seria menos 3/2, ou seja, eu teria uma raiz negativa. Então, eu vou descartar essa possibilidade aqui. Eu vou pegar apenas, então, que a razão é 3. E se a razão é 3, olha aqui, ó. Então, essa raiz aqui ela vai ser 3 e essa aqui vai ser 6. Ou seja, as raízes do polinômio original são 0, 3 e 6. Como o exercício pediu a soma das raízes desse polinômio, 0 mais 3 mais 6, ó, 9, letra A. Tá certo? Muito bem, espero que vocês tenham entendido e deixo para vocês aqui o meu abraço.